Rede Sul de Rádio, uma grande rede que leva muita informação e diversão até você. Horas, 7 minutos, 16 graus a temperatura, muito bom dia! Estamos chegando nesse dia 17 de setembro com mais um programa Papo de Gabinete, programa produzido aqui pelo Alberto Minigucci, que tem na mesa de áudio a Luana Teixeira, nas gravações está a Ariana, a coordenação de jornalismo do Alberto Minigucci, a coordenação da Rede Sul de Rádio do José Teodoro, a gerência geral do Evandro Fontana, a supervisão de conteúdo do Frei João Carlos Romanini e a superintendência do Frei Alceu Ferronato. Essa equipe toda. Vou ficar com vocês até as 10 da manhã, na primeira hora com o Papo de Gabinete, na segunda hora com o Mundo Digital, e nós ficaremos muito agradecidos, muito satisfeitos com a sua sintonia. Se você quer ligar para cá, o telefone é 3-220-9450, 3-220-9460. Quando a gente fala em temperatura de 16 graus para Caderode Imobiliários Corporativos Inteligentes, lojas em Caxias do Sul, na Avenida Júlio Castilhos 158, sala 10. O telefone da Caderode Inteligente é 35 33 64 61. Lembrando também que o Papo de Gabinete tem oferecimento da Top Down. Computador é sempre computador, diz a Top Down. O que muda são as pessoas e as suas necessidades. E a Top Down Informática personaliza o seu computador com as marcas mais desejadas do mercado. Conheça o universo Top Down com informática, com tecnologia e com ensino. Em algum jeito ou de alguma forma, a Top Down poderá ser muito útil para você. Afinal, é a marca que faz muito por você. Decisão Informática, soluções em sistemas para gestão em recursos humanos, não é? Se você precisa de um sistema de gestão de recursos humanos, ligue para Decisão Informática. E o jornal O Caxiense, as melhores reportagens sobre política, economia e os fatos mais importantes de Caxias do Sul estão no O Caxiense. Muito mais jornalismo no sábado, nas bancas. Aqui no estúdio, quando são 8 horas e 9 minutos, meu convidado de hoje, natural da nossa vizinha, Carlos Barbosa, mudou-se para Caxias do Sul com 2 anos de idade, então é caxiense, né? É diretor, presidente e fundador da empresa urbanizadora Rodobras, com mais de 35 anos de existência e responsável pela urbanização de mais de 80 loteamentos em Caxias do Sul. Sua trajetória é sinônimo de loteamento em Caxias do Sul. Sua trajetória de vida também e trabalho esteve relacionada praticamente a 2 profissões distintas. A de atuação na comunicação, que nos dá muita alegria, aliás, nos espelhamos muito, mais tarde no setor de negócios. Na imprensa, começou pelo rádio, como operador de som na Rádio Caxias. Mesmo muito jovem, apostou na carreira como jornalista. Embora na época a gente não tinha uma academia em Caxias do Sul e as pessoas que a exerciam recebiam diploma, né, de profissional do ramo, que possui até hoje e, segundo informações, lhe dá muito orgulho. Na imprensa, passou por vários veículos em diferentes funções. Em 69, por exemplo, foi o produtor responsável pela exibição do primeiro programa ao vivo, transmitido então pelo Canal 8, TV Caxias, hoje é RBS, TV Caxias, aqui de Caxias do Sul. O Vídeo Deitos também atuou como cronista nos jornais Pioneiro e Correio Rio-Grandense. Foi comentarista das rádios Difusora e São Francisco. E ainda repórter da empresa jornalística Calda Júnior pelo período de 8 anos. Um militante apaixonado por fazer política, integrou então o partido PDS,
chegou à Câmara de Vereadores por 2 legislaturas, em 1972 e 1982, sendo, nas 2 oportunidades, o vereador mais votado do município de Caxias do Sul. Deitos foi presidente do Legislativo caxiense nos anos 73 e 74. Com sucesso na Câmara de Vereadores e como liderança empresarial, recebeu indicação então do partido PDS para concorrer como candidato à Prefeitura de Caxias do Sul em 2 oportunidades, 88 e 92. Como dirigente empresarial, classista, Ovídio presidiu o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul, o Sinduscom, em 83 a 89. Morador aqui no nosso bairro São Pelegrino, Deitos foi presidente da Sociedade Cultural e Arte Alto Locatelli. No governo de Pepe Vargas, entre os anos de 2004 e 2006, assumiu a presidência da empresa e do evento Festa da Uva simultaneamente. Defendendo as cores grená, Ovídio também marcou presença no cenário esportivo na cidade, como presidente do Conselho Deliberativo da nossa Ser Caxias, entre os anos de 2004 a 2010. Cumprimento o nosso entrevistado, Ovídio Deitos, dizendo ou perguntando, afinal, Deitos, tanta história bonita em Caxias do Sul, tantos resultados obtidos fantasticamente, mas como é que o senhor se define? Bom dia, que prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer certamente é meu de poder mais uma vez falar com os ouvintes da Rádio São Francisco e desse teu programa. Cumprimento também todos os técnicos que estão aqui presentes. Eu acho que Caxias tem milhares dessas histórias, né? Todos Caxias praticamente começaram lá embaixo e vieram fazendo a sua própria caminhada. Eu sempre tive uma grande vontade assim de trabalhar na imprensa, então, mas eu tinha uma vontade bem grande de escrever coisas. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de escrever. Como não achava nenhuma porta aberta para entrar assim direto para o jornalismo, né? E como na época essas questões de faculdade de jornalismo praticamente nem existiam, né? Eu entrei então pela porta da menina ali, da Luana. Viu, Luana? Qual é o futuro? Da Luana. Pode ser? O futuro dela pode ser, sim. Entrei pela área do técnico de som, né? Na Rádio Caxias, substituindo lá. Eles tinham 4 operadores de rádio: o Laurindo Demore, o Dario Panarotto, o Nestor Riso Filho e o Fernando Riso. E eu fazia assim um rodízio, eles faziam um rodízio de folga, eu fazia as folgas deles. E aí começou meu encontro com esses profissionais, mas na verdade quem mesmo me colocou no jornal foi o professor Mário Gardelin. Ele foi meu professor de História Econômica do Brasil no Colégio do Carmo, não vou lembrar agora o ano. E quando ele veio para fazer a primeira aula, ele veio substituindo um outro professor que nós tínhamos. E ele falou assim: eu vou fazer uma questão e para avaliar assim como essa turma sabe como ela está. É como a gente faz em inglês quando as pessoas entram. Aí ele colocou uma questão lá e eu na época só fazia política estudantil. Eu sempre fiz também política assim estudantil, sempre no diretório do colégio, no diretório da faculdade. Depois entrei para o Partido Democrata Cristão e sempre aquela coisa de política também sempre foi uma coisa que me marcou muito. E eu também não estudava muito, assim, eu quero ser bem sincero, né? Então, essa questão do Mário, ela me surpreendeu um pouco, assim, era uma questão que agora não lembro qual era para fazer uma dissertação sobre aquele tema. E eu tinha uma facilidade bem grande de escrever, escrevi um monte de coisa lá, mas coisas que não tinham. Quer dizer, enrolei o professor. Claro. Fez um embromation, que a gente chama. E ele, quando devolveu as provas, devolveu todas, menos a minha. Aí, no fim da aula, fui lá e procurei: professor, acho que o senhor extraviou minha prova. E ele falou: como é o teu nome? Aí falei meu nome, ele falou: não, eu não extraviei a tua prova, eu guardei porque eu queria falar contigo. E eu queria te dizer 2 coisas. Primeiro, tu não sabe nada de história.
E segundo, mas em compensação, eu me obriguei de te dar 7 porque tu escreve muito bem. E tentou me enrolar. E falou, e eu queria te fazer um convite. Tu não faria um comentário para nós na rádio difusora? As emissoras reunidas na época eram todas as emissoras de rádio de Caxias eram das emissoras reunidas. Certo. Era a difusora, a Rádio Independência, que hoje é da Mãe de Deus, né? E a Rádio Caxias. E a Rádio Difusora, eles tinham um jornal Falar no fim da tarde e ele precisava de um comentarista. Ele me propôs isso, eu aceitei. Eu tinha 18 anos, 19 anos, passei a ser comentarista da Rádio Difusora. Aí eu entrei efetivamente na área de imprensa através de uma ação do meu professor Mário Gardelin. Essas gratidões, elas têm um significado importante para as duas pessoas, para quem é beneficiado e para quem beneficia, não é? Aí o Gardelin depois me levou para a Calda Júnior, que ele era o diretor da Sucursal, e na Calda Júnior eu produzi trabalhos muito bons, não porque fui eu que fiz, eu tive a ocasião de produzir, porque às vezes te mando executar um trabalho que não tem uma significação maior. Claro. Mas tive a oportunidade de fazer, por determinação da administração da Calda Júnior, trabalhos excelentes que tiveram repercussão, assim, porque o Correio do Povo, por exemplo, na época, circulava fora do país, claro, inclusive, claro. Né? Recebi menções até do estrangeiro, assim, de coisas que tinham sido escritas para o Correio do Povo, reportagens grandes sobre coisas, eventos nossos aqui, por exemplo, para citar o Tronco Principal Sul, que é uma ferrovia hoje ignorada, né, mas que cruza ali nas margens do Rio das Antas, sobe em direção, ligando o sul com a capital federal. Essa reportagem que eu fiz com o fotógrafo Vasco Rec, que ainda está aí, claro. Ela foi... ela teve uma menção assim, muito grande, até na Assembleia Legislativa, da importância daquela estrada que ninguém, na verdade, até hoje nem conhece. Né? Entendeu? E na época nós difundimos tudo isso. Então, trabalhos assim também importantes, como o trabalho dos nossos produtores de uvas na época, que viviam uma dificuldade muito grande, porque a nossa região, ela passou, todos os que vivem hoje acham que isso aqui sempre foi rico, né? Mas na época da economia da uva, em cima da economia da uva, em cima da uva Isabel, na verdade o nosso colono passou por uma dificuldade muito grande, porque era uma espécie que não era aceita. Hoje também, até hoje, uva Isabel só faz suco de uva, né? Era muito trabalho e pouco dinheiro. Isso aí. Que hoje o suco de uva é importante, mas na época não tinha nem possibilidade de comercializar. Então, houve um período, e isso aí, esse trabalho também que foi feito em cima da Fena Vinho, de Bento Gonçalves, que foi uma reportagem muito grande e muito bonita, que entrou para o concurso de reportagem da Associação Rio Grande de Imprensa. Ela foi um trabalho que eu fiz... baseado não na uva em si, na coisa, mas no trabalho, no sofrimento, na angústia, né, daquelas pessoas que o ano inteiro investiam naquela coisa e às vezes uma chuva de granizo, uma geada antes do tempo acabava com o sonho, com a safra, com a comida, com tudo daquele ano. Foi um trabalho assim, muito, muito bonito. E um outro muito bonito foi o de Caravaggio, né? Assim, eu fui também a pé para poder escrever ou descrever, né, tudo que se passava numa romaria, assim, e me lembro que a Folha da Tarde publicou isso numa edição com 4 páginas, se não me engano, uma coisa bem grandona, assim, sobre esse evento, e foi uma coisa muito marcante na época. Então eu tive a alegria de poder produzir, entre outras coisas, essas coisas, assim, que foram muito importantes. Hoje, o que o senhor é um homem realizado, um homem de resultados, um homem público, uma liderança nossa em Caxias do Sul, passando por vários vieses, não é? Mas o que lhe ajudou a alicerçar esse espaço, esse momento que o senhor teve lá no início das suas atividades relacionadas à comunicação e à imprensa? Para jovens como a Luana que estão entrando agora.
Eu acho que o camarada tem que ser obstinado, tem que ter vontade, eu quero, eu almejo isso, eu vou lutar por isso e vou fazer. Resiliência, tirar de si o melhor. Tem que tirar o melhor de si. Na Rádio Caxias, na época, nós tínhamos lá a rádio. Eu penso assim que o rádio, num determinado momento, no passado, foi até mais importante do que hoje. Claro. Porque, por exemplo, tinham novelas, rádio teatro, né? Eu conheci lá figuras expressivas, assim, por exemplo, o Valdir Fazoli, o Milton Rossarola, o Renato Miller, o Oswaldo de Assis, que já faleceu, né? O próprio Nestor José Golo, que também foi meu professor, né? E agora não vou lembrar das mulheres, o nome das moças lá, mas enfim, um grupo de radioteatro, o Antônio Mano, que dirigia esse grupo, né? E até a Tadiane Tronca escreveu um livro recentemente, Tadiane, que foi secretária de Cultura do governo do Pepe, e ela me convidou para o lançamento. E eu fiquei com o livro e li o livro e liguei para ela, Tadiane, essa aqui não é a história um pouco do Antônio Mano? Ela falou, como é que tu identificou? Porque eu conheci o Antônio Mano na Rádio Caxias, então eu consegui. Então, a Rádio Caxias tinha um grupo de radioteatro, eles faziam novelas, assim, coisas perfeitas, bonitas, bem feitas. E a gente, como técnico de som, era obrigado... 50 anos atrás. Isso é aproximadamente menos de 50 anos atrás. Vou dizer quando. Menos de 50 anos atrás, claro. Né? Faziam coisas lindas. E tinham programas, assim, muito bonitos, como o Joaquim Pedro Lisboa, que é avô do Paulo Triquez, que é dono da rádio lá. Ele tinha um programa tradicionalista chamado Venha Pra Cancha Amigo. Ele e o Clóvis Pinheiro, que depois veio a ser patrão do CTG Rincão da Lealdade, que foi outra casa que difundiu muito Caxias, entendeu? Eles tinham uns programas lindos, assim, que eram ouvidos em toda a possibilidade da emissora alcançada. Claro. E isso aí formou profissionais. Formou muitos profissionais. Com certeza. Que história bonita que nós estamos ouvindo aqui. A Joaquim Pedro Lisboa tem uma estátua eterna em Caxias do Sul por ser um homem que colocou no cenário nacional e mundial a história da Festa da Uva, que completa 80 anos. Foi ele que teve a ideia de fazer a Festa da Uva. Veja, não foi nenhum italiano, né? Foi um descendente de português que teve a ideia de fazer esse evento que até hoje é conhecido no mundo. Mas certamente todos os italianos agradecem muito, porque é uma história muito relacionada à etnia italiana. Era mais do que é hoje, né? Mas ele era um radialista, claro. Fundo. Fazemos o intervalo, voltamos, senão os meus patrocinadores me puxam a orelha, né, Luana? De volta, são 8h31 e nós estamos conversando hoje aqui, o Papo de Gabinete agradabilíssimo, com o empresário Ovídio Deitos, não é? Lembrando que o Papo de Gabinete tem oferecimento da Decisão Informática, soluções em sistemas para a gestão empresarial. Também do jornal O Caxiense, muito mais jornalismo nas bancas no sábado, e da Top Down, a marca que faz muito por você na Coronel Flores 376. O telefone é 3223-3369 e a Top Down lembra, venha conhecer o universo Top Down. Tem tecnologia, informática e ensino. Em algum dos segmentos, a Top Down será útil para você também. Então, aproxime-se desta marca 3223-3369, ali na Coronel Flores 376. Empresário Ovídio Deitos, nós podíamos dizer jornalista, nós podíamos dizer político, nós podíamos dizer ex-presidente da Festa da Uva, nós podíamos dizer presidente do Conselho Deliberativo do Ser Caxias de 2004 a 2010. A Zélia do Santa Fé diz que ganhou um presente nesse final de semana ao ouvir o Ovídio Deitos, pois ele está e ela está gostando muito desse nosso papo, porque está contando inclusive a história das emissoras de rádio de Caxias do Sul, e ela, como uma ouvinte, um amante de rádio, gostou muito dessa história. O José Antônio Peroni, do presidente Vargas, diz que o Ovídio é um homem especial, uma pessoa muito especial, pois tem muito carisma e continua sempre sendo essa pessoa simples, trabalhadora, honesta, a quem ele manda um grande abraço, né? Citando dois ouvintes aqui que expressam o seu sentimento, né? Obrigado a vocês que no programa de rádio, quando a gente passa
uma revista aqui, a gente bate um bate-papo aqui com os nossos convidados, vocês gostam muito, né? Mas quando são 8 horas e 32 minutos, o vídeo... Nós podíamos ter aí vários vieses, não é? Para que a gente pudesse conversar, mas ainda um pouquinho que eu queria desse seu lado, não é? Um pouco, já há alguns anos um pouco mais distante, mas sempre quando a sua voz vem aos microfones e tal, as pessoas eu identifico e ficam muito contentes em ouvi-lo. O senhor foi o responsável pela primeira transmissão no Canal 8 da TV Caxias, hoje é RBS. Como é que foi esse efeito? Bem, eu trabalhava na Companhia Caldas Júnior, que era concorrente da RBS. Né? Eu trabalhava na sucursal aqui. Mas o Dr. Nestor Riso, que era o diretor da Rádio Caxias, ele... Aliás, antes disso eu queria só te pedir licença para agradecer a Zélia, agradecer ao Deão, né? José Antônio... João, né? José Antônio José Antônio Deão. Não, José Antônio Peroni. Pela manifestação. Aliás, lá do Bar Santa Fé, eu acho que saiu uma foto esses tempos no Pioneiro, minha e o Marcos Gravina, nós estamos na reunião de fundação da Associação dos Moradores do Bar Santa Fé. Olha só. A primeira, eu acho que foi fundada em Caxias. Nem devia dizer isso, parece que ele é muito velho, né? Mas não é tanto assim também. Mas, enfim... velho é objeto, o homem é idoso. O Dr. Nestor Riso falou com o Mário Gardelin que ele queria conseguir alguém para fazer a produção de notícias da televisão Caxias quando ela abrisse. E o Gardelin indicou a minha pessoa. Eu estive com o Dr. Nestor e ele marcou uma reunião com o Maurício Sobrinho. Então nós fizemos uma reunião, o Nestor, Riso, o Maurício e eu, para discutir um salário que eles iriam me pagar para produzir um jornal que iria ao ar mais ou menos no horário do Jornal Nacional hoje. Na época não tinha Jornal Nacional. Claro. Então seria um jornal atrelado um pouco à televisão gaúcha. A gaúcha produzia a primeira parte e a segunda parte era transmitida pela TV Caxias. Ou a Caxias produzia a primeira parte e a segunda era produzida pela gaúcha. E na época o apresentador lá da gaúcha era o Mendes Ribeiro e o... Não vou lembrar agora da outra pessoa, era um outro apresentador. E, enfim, foi acertado. Acertamos um salário e tal. O Maurício propiciou que fizesse um estágio na Gaúcha com o Lauro Schirmer, que morreu recentemente lá, era diretor de jornalismo lá, era diretor dos órgãos da RBS Santa Catarina, né? Fiz um estágio com o Lauro e vim para produzir o Jornal da Caxias e começamos e fizemos a primeira edição no dia da inauguração da Festa da Uva de 1969, né? Cujo presidente, se não me engano, era o Dr. Lívio Gazola. E naquele momento, sabe, era muito difícil produzir jornalismo na televisão porque não tinha essa questão de videotape, né? Eu sempre digo que o videotape é meu primo. É meu parente. Mas eram filmes gravados com som e mudos e sonoros, né? Então, quem fazia era o Nazareno Michelin, que é outra história importante, né? Faleceu recentemente o Nazareno. E ele produzia isso para a televisão, porque a televisão Caxias não tinha isso lá no seu estúdio, e nós veiculávamos depois. Então, tinha que escrever bem direitinho, assim, calcular mais ou menos a velocidade de cada locutor, claro. Entendeu? Para te chegar no som do filme no momento certo. E foi uma produção assim de quase 30 minutos só sobre a Festa da Uva. E foi toda escrita por mim. Porque o pessoal da Gaúcha falou assim, os apresentadores nós levamos, que era o Mendes Ribeiro e um outro, e o Júlio César Pacheco, que depois veio a ser gerente da TV Caxias. E é sobrinho do Maurício. Esses dois vieram para apresentar, mas o script tinha que ser feito aqui, então fui eu que fiz. E quando essa coisa foi ao ar, eu fiquei meio que em pânico, porque afinal estava em cadeia com a TV Caxias, a Gaúcha e todas as emissoras que ela tinha já, algumas, né? E eu pensei, só faltava essa coisa dar errado. E, na verdade, foi uma coisa assim que deu bem certinho, sabe? Todas as coisas bem cronometradas, bem feitas no tempo, tudo ficou muito legal. E aí o Dr. Nestor, quando
Ele e o Maurício Sobrinho estavam no estúdio de direção lá de TV da televisão, com mais toda aquela cúpula da RBS, e ele se virou para mim e disse: quando nós abrimos a Rádio Caxias, nós descobrimos o Nestor José Golo, e agora, quando nós abrimos a TV Caxias, nós descobrimos o Ovidio Deitz. E aí eles me aplaudiram porque realmente deu tudo certinho, né? Então, foi um momento bem gratificante, viu? Eu fiquei uns 2 anos fazendo noticiário da televisão Caxias, aprendi muito. Escrever para televisão é bem diferente de escrever para o rádio, né? Né? Hoje já... E produzir coisas para televisão também é bem diferente de produzir para o rádio. Mas... O senhor falou hoje já... eu queria explorar um pouquinho isso em um minutinho. Como é que o senhor vê a comunicação hoje, o rádio, o jornal? Hoje tem todas as mídias sociais, a internet chegando, ou já muito presente. É muito diferente hoje. O senhor percebe um pouquinho fora hoje como empresário no outro segmento, mas a comunicação, como é que ela está sendo feita? E como é que ela está sendo recebida? Eu acho que a comunicação nossa ela é muito bem feita e acho que também ela é bem recebida, né? Eu não vejo assim que a internet possa, na minha ótica, superar um dia o Odir Fris, que é dono da Gazeta, claro, me colocou isso um dia. Eu tenho que me preparar porque a internet vai absorver. Eu falei, eu acho que não. A internet nunca vai colocar a opinião do teu jornal, não vai colocar a opinião de uma emissora de rádio. Mas a opinião é do jornal ou a opinião é pessoal? É de quem escreve? Do grupo que faz aquilo, né? Não adianta. O grupo que se integra ali produz aquilo, porque nós sempre trabalhamos assim. Eu também trabalhei assim. Eu também trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, e no fim aquilo vira um grupo e todo mundo tem... Daquele grupo sai uma ideia principal, né? Claro. Então... Eu acho, assim, que a internet não vai conseguir superar isso, sabe? Porque isso aqui que nós estamos falando agora, eu e tu e esse pessoal que nos acompanha aqui, há uma integração com as pessoas que estão ouvindo isso. Claro. É uma coisa humana, entende? De gente. Não é uma coisa fria, de papel, eu passei uma mensagem aí pro fulano, ele recebeu, ele sabe que é uma mensagem minha, mas ninguém ouviu isso também. Claro. Entendeu? Pode até não ser sua. Exatamente. Já acontece, claro, isso, né? Já acontece. Então, eu penso assim que até para a nossa juventude, sabe, essa questão de só internet, cria umas pessoas que não têm nenhuma convivência social, tu entende? Não forma pessoas que tenham, digamos, um senso de poder participar até de um partido político, onde tu tem que conviver com outras ideias, com outras posições, e tem que ter bom senso para compreender as diferenças e tudo. Isso não é bem assim, né? Esse negócio também de ficar querendo fazer movimento como os países árabes fizeram. Não, eu vou derrubar o governo agora porque eu tenho um computador, fico passando mensagem para todo mundo e todo mundo... Não é bem assim isso, né? Não funciona assim. Então... Eu acho que a imprensa, como a rádio, a televisão, o jornal, a revista, eles vão continuar existindo porque... E à medida que passar um pouco essa febre de tanta internet e tanta coisa, esses veículos vão ter a sua importância, vão continuar sempre tendo sua importância. Preciso fazer um intervalo, mas o que o senhor está achando do... a Partido dos Trabalhadores no seu congresso lá, criando um mecanismo ou propondo, né, uma regulamentação na imprensa? Agora eu vou te falar um pouco como jornalista, um pouco como político. Depois do intervalo comercial. Fazemos o intervalo e voltamos. De volta às 8h47. Estamos ao vivo nos estúdios da Rádio São Francisco Sat em Caxias do Sul. O programa produzido pelo coordenador de jornalismo Alberto Minigucci, e hoje entrevistando o nosso Ovidio Deitz, né? Uma história fantástica. Aliás, nós vamos ter que fazer 4 programas aqui, Ovidio, porque hoje nós vamos tratar basicamente da primeira fase, quando o senhor era
um pouco mais jovem, não é? E que exercia essa atividade na área da comunicação, não é? A Terezinha de São Pelegrino, ela diz que como é prazeroso ouvir o Ovidio Deitos, porque esse homem fez muito por Caxias e ela tem certeza absoluta, né, o quanto ainda fará pela nossa cidade. É um homem dedicado a Caxias do Sul, às coisas de Caxias do Sul, como a festa da uva, a arrumar espaço para as pessoas morarem, enfim, parabéns, diz ela, né? Obrigado, dona Terezinha, pelas palavras aqui elogiosas ao meu convidado, inclusive ao programa, né? A Mirlene do Centro diz que a história do Ovidio se confunde com a bela história de Caxias do Sul e merece um livro. Ela e a Rose mandam um fraterno abraço ao Ovidio Deitos, né? Então, alguns ouvintes se manifestando, eu estou lendo eles aos poucos aqui para que nós possamos eu agradeço muito as duas. Mais tempo aqui para o nosso convidado nesse último bloco aqui, mas antes de nós avançarmos em outros assuntos, até se der tempo, como é que o senhor vê esse momento onde que o senhor, que é um homem também ligado à imprensa, não é? E vê o Partido dos Trabalhadores propondo, né, uma regulamentação com a imprensa? Bem, eu fui jornalista. Claro. A gente, quando trabalha na imprensa, a gente publica muita coisa, às vezes, que irrita o governante, né? E vamos ser honestos, né? Às vezes tem repórteres e jornalistas com responsabilidade e tem alguns que não têm muita responsabilidade mesmo, né? Entendeu? Colocam no ar ou num jornal uma coisa que, ao invés de ajudar quem governa, né, atrapalha, cria um problema. Então, eu entendo, assim, que o governante fica irritado. O governante se irrita com isso, mas esse cara, ao invés de ajudar, atrapalha e tal. E aí começam a surgir essas ideias de colocar um certo... Eu penso toda a minha vida pública, assim, as coisas que eu já engoli tive que engolir tanto sapo. Eu penso o seguinte, que essas coisas elas teriam que ter um certo, não digo um controle, mas uma certa bom senso dentro do próprio grupo que produz jornalismo, sabe? Nas empresas. Elas deveriam ser discutidas um pouco, né? Nas reuniões de pauta, essas coisas. A regra número 1 é bom senso, né? Porque esses dias ainda eu vi na Veja 2 dos que foram presos naquela operação, agora não vou lembrar o nome, foram inocentados. Então, quer dizer, eu bato na casa do sujeito, prendo ele, faço uma algazarra enorme na imprensa. Isso não é culpa da imprensa, né? Isso foi culpa da polícia, digamos, né? Mas sai tudo na imprensa, que o fulano de tal é desonesto, tal. Depois aí há 60 dias, 90 dias, numa defesa, ele se defende, prova que não tinha nada a ver com aquilo, ele é inocente, eles publicam uma noticiazinha bem pequenininha lá no canto da revista, lá no rodapé da revista. Não, o sujeito lá não era naquilo lá, mas aí, como diz o meu amigo lá, espalhar um saco de pena, quem é que vai juntar tudo verdade. Isso, né? Então, tem umas coisas que às vezes elas matam uma pessoa. Esses dias morreu uma pessoa aí que eu conheço muito, do antigo PDS, né? Que foi acusado de não sei quanta coisa, que eu acho que não tinha nada a ver, pelo que eu conheço a pessoa, né? Mas que não teve nem tempo de provar isso, talvez, mas morreu, né? Não sei até se foi em função, talvez até em função disso. Quer dizer, a pessoa às vezes é surpreendida por estar num cargo, né? Como agora caiu o ministro de Turismo, né? O ministro tem culpa, será? Não sei se tem. Às vezes é um funcionário dele que fez uma coisa errada, sei lá, isso aí tudo. Mas a mágoa que essa pessoa fica, né? Sei lá, dá uma coisa... Você pode até morrer, né? Então, eu acho que teria que ter um critério melhor. Mas o que sai também no ar não é culpa só da imprensa, é culpa de quem... digamos, executa essas coisas. Por exemplo, vai a Polícia Federal na casa do fulano lá, porque eu vi uma escuta telefônica. Esse negócio de escuta telefônica também é uma coisa que está tomando corpo no país, né? Se escuta a vida de todo mundo, meu Deus, né? Entendeu? E se eu estiver falando uma coisa aqui com alguém que criar uma dúvida, ou por acaso estou falando com uma pessoa daquelas que está sendo investigada, ou eu estou sendo investigado e alguém fala comigo, pode dar uma interpretação uma ponte, não é? Entre os dois.
Eu acho que isso aí está muito... o nosso regime é democrático, mas, sabe, toda liberdade também tem que ter um certo respeito por ela, porque senão vai acabar uma hora não tendo mais liberdade nenhuma, né? Porque... Então, a minha opinião é que a imprensa não pode ser controlada, né, pelos órgãos de governo, minha opinião. Mas a imprensa deveria, ela por si só, Nós aqui dentro da empresa, por exemplo, temos um profissional que cuida dos conteúdos que são gerados aqui. Sem dúvida. Que acho que é um princípio, né, da economia e tal. Né? São 8 horas e 53 minutos. Eu vou andar para vai faltar muito tempo aqui para a gente poder conversar de todos os assuntos que eu gostaria, mas nós estamos vivendo esse ano, Ovidio, um ano que antecede talvez uma das maiores festas que o interior tem, que o Brasil tem, né, que é a Festa da Uva. O que a Festa da Uva representa para Caxias do Sul, já nos seus 80 anos de Festa da Uva, e nós estamos chegando aí ao próximo ano com mais uma edição? Quando eu estava lá... o senhor é um homem muito identificado com Caxias, com a Festa da Uva, tenho certeza que os ouvintes até gostariam de ouvir isso. Eu fui presidente lá por acaso, acho até porque na época o Pepe pediu, fiquei... Na época que eu estava lá, a gente falava-se lá que o evento Festa da Uva, depois do Carnaval, é o maior do Brasil. Sim, em termos de festas regionais. Então, isso foi o argumento que eu usei com o ministro de Turismo na época para ele dar dinheiro para nós fazer os eventos. Né? Nós brigamos para que a Festa da Uva pudesse pegar, na época, 3 milhões da Embratur, e o prefeito conseguiu 2 milhões no Ministério de Desenvolvimento Agrário, que são 5, e nós encaminhamos um empréstimo de 8 no BNDES, que depois foi concedido quando nós saímos. Ele foi concedido porque o BNDES tinha uma contingência, uma fila de contingência, que depois o Lula liberou. Então foi concedido. Então eles conseguiram... Nós começamos os eventos e a administração do prefeito Sartori concluiu a obra. Na verdade, eu acho que a Festa da Uva, eu tenho certeza, aliás, que a Festa da Uva foi o carro motor do desenvolvimento de Caxias, né? Porque na época que não tinha assim um meio de divulgação muito grande das atividades da nossa cidade, do que nós... nós fazíamos aqui, tudo que nós produzíamos, a Festa da Uva foi esse caminho. Né? O evento feito aqui trazia para cá lideranças e pessoas que depois divulgavam a Festa da Uva. Trazia a imprensa nacional, que na época era a revista O Cruzeiro. Era a forma de fazer marketing? Era a forma de fazer marketing. O carro-chefe da nossa economia foi a Festa da Uva, sem dúvida nenhuma. Olha que sem dúvida nenhuma. Colocação. E... hoje, ainda continua sendo, porque, veja, na Festa da Uva que eu presidi, as meninas aí, a Priscila e as princesas dela, com o vice-presidente, que era o Reumari Slaviero, e o secretário de Turismo, que era o... Agora não vou me lembrar... Bom, mas enfim, daqui a pouco vou lembrar. Eles percorreram inúmeros locais assim no país, mais umas 8 ou 10 capitais brasileiras em reuniões promovidas por essa empresa CVC, que reunia os agentes de viagens, né, e programava assim, em cada lugar uns 300, 400 agentes de viagem para divulgar esse evento. E nós tivemos um público assim verdadeiramente expressivo de regiões do Brasil que nunca havia tido. Então, a Festa da Uva continua sendo um grande carro-chefe da divulgação de Caxias. E vou te dizer mais, nós fizemos uma caravana, um grupo de 44 pessoas que fomos a Brasília de ônibus na época para divulgar. O Thales Amiliato estava junto. E esse grupo, onde chegava, com aquele pessoal do tradicionalismo e mais os cantores italianos, e cantavam canções nossas aqui meio incorporadas, assim, italianas e gaúchas, aquilo atraía uma atenção assim incrível, né? Tanto que nós subimos os degraus do Ministério de
de turismo, e eles tinham meio decidido não nos dar os 3 milhões, queriam reduzir para 2 ou para 1, e depois de toda aquela cantoria, eles acabaram nos concedendo o que nós tínhamos pedido. Porque essas coisas elas fazem um efeito muito grande nas autoridades e também nas comunidades. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Festa da Uva é o carro-chefe da divulgação. É o marketing de Caxias. Toca no coração das pessoas. E eu acho que eu passei por lá e me penitencio disso. Eu acho que nós devíamos ter feito mais coisas, mais ações, assim, regionais. O terceiro milênio é uma ação sua, não é? Sim, é. O Segala não foi meu chefe no Weber, claro, mas foi... O Segala era um artista meio... era um encarregado de um setor artístico lá da Eberle que produzia essas coisas, esses monumentos, essas coisas. E ele, quando eu trabalhei lá, eu tinha 14 anos. E o Segala, quando assumi a Festa da Uva, ele foi lá com essa estatueta, botou na minha mesa e falou o seguinte: eu trouxe isso aqui porque eu gostaria que isso fosse feito no pé daquele morro, ali em cima daquele morro ali, olhando para a cidade, e sei que tu vai fazer isso, porque eu te conheço, eu sei que tu é obstinado, que tu luta e fala. Eu falei, mas Segala, não, eu quero que tu faça, porque eu quero que tu faça, então... Eu falei, então vou falar com o prefeito, porque eu não mando na Festa da Uva. Claro. Né? E vou falar com o bispo. Se o bispo achar que isso aqui, né? O Segala sempre militou no Partido Comunista. Claro. Fui lá e falei com o Dom Paulo. Dom Paulo, ó, o senhor conhece o monumento do Segala? Conheço. Era uma... Já tinha uma maquete? Era um protótipo, do que ele queria. E o bispo falou assim, eu conheço, eu acho isso muito bonito. Eu falei, o senhor estaria de acordo de fazer isso lá na festa? Mas eu estaria de acordo, desde que a igreja não pague, porque nós não temos condição. Tá bem. Então, falei com o prefeito. Coloquei para o Pepe isso. O Pepe falou, eu concordo que seja feito, né? Só eu acho que vocês deviam agregar isso a um museu, uma coisa assim e tal. Que foi a parte de baixo que nós fizemos depois, que era para ser um museu, depois virou nós colocamos aquelas coisas do ateliê do Zambelli, né? Que, aliás, é muito importante também. E fizemos, então, o Cristo. Fizemos o Cristo, é uma obra grande. Vai ficar para a história de Caxias. Vai ficar para a história de Caxias. Fizemos ele na base de vender... todo mundo ajudando, né? Porque Caxias é uma comunidade que ajuda, verdade, né? É verdade. Então a gente vendia assim, o cara, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu ganhei uma cadeira no céu. Tem gente que até hoje me cobra, onde é que está a minha cadeira? Só quando ele chegar lá, né? Quando o senhor foi presidente da Festa da Uva, o registro que eu recebo aqui de que nós tivemos um público que ultrapassou 1 milhão e foi o maior público até hoje em todas as festas da uva. É verdade. Tivemos um lucro de R$1.500.000. Olha só. Então, aquela máxima que um escritor escreveu de que marketing é tornar supérfluo a arte de vender, ela, nesse caso, ela se aplica. Se aplica. O vídeo. Alegria incontida, né, em manifestar isso, de poder conversar com o senhor mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio São Francisco. E hoje, eu quero que o senhor assuma um compromisso aqui comigo, porque hoje nós só conseguimos falar de uma das facetas dessa liderança.